Então, Sarinha, você tá aí? Eu não tá aparecendo seu rostinho aqui pra mim, não? Não, mas eu não consigo ver quem tá entrando. Não, mas tá bom. Gente, tô esperando as pessoas. Mais um minutinho para as pessoas entrarem. Eu pensei nessa aula com muito carinho, com muito amor, principalmente pelo momento planetário que nós estamos vivenciando. Então a gente chegou no momento que a gente realmente tem que entender a potência divina que nós somos. E para a gente descobrir essa potência, nós temos que nos conhecer. Então, autoconhecimento, para mim, é espiritualidade, é quando a gente consegue despertar conscientemente a nossa melhor versão. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre energia, nós vamos falar sobre vibração, nós vamos falar sobre o poder do coração, sobre o poder da glândula timo, sobre o poder da nossa mente, que é a ferramenta mais potente que nós temos. E quando a gente aprende a junção de todos esses corpos, corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual, a gente entra no que eu gosto de chamar de estado de equilíbrio divino. E é nesse estágio de equilíbrio divino que a gente consegue co-criar a nossa vida. E o que é isso? É nós estarmos no momento presente, com a força do Criador ativada, com o grau máximo da nossa consciência ativada, com o grau máximo do nosso amor ativado, para que a gente consiga co-criar. E esse co-criar é o que a gente veio fazer aqui. Então, quando nós entramos nesse equilíbrio divino, a gente consegue co-criar a nossa existência, a gente consegue ativar a nossa missão e o nosso propósito. A gente consegue passar pela escola da vida com leveza. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje, com todo carinho, com todo amor, com o coração aberto, porque essa aula ela pode ajudar muita gente. Já tem muitos anos que eu pratico isso, muitos anos mesmo. Então a gente vai ter aqui alguns relatos de algumas pessoas que já tiveram a vida transformada usando essas pequenas ferramentas diárias que modificam todo o nosso campo vibracional, que é o nosso campo eletromagnético. Então, na hora que a Sarinha fala comigo que eu já posso começar, você me fala que eu já mudo a tela e a gente já começa. Você consegue ver quantas pessoas que já estão? Tá. A gente vai esperar só mais um pouquinho e aí a gente começa. Aqui eu não estou conseguindo ver vocês, não estou conseguindo ver na tela que eu estou quem é que está presente. Então, só quem me mandar alguma mensagem aí é que eu vou conseguir saber que está. Depois vocês me falam se vocês estão... Oi, Sheila! Depois vocês me falam se o volume tá bom, se a tela tá ok para vocês. Não abre no seu Instagram, deixa ela lá no YouTube. Uma live no Instagram. Também? Porque aí eles vão pra... Lele, boa noite! Já vamos começar a aula, só estou esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Daqui 2 minutinhos a gente começa. Quem tiver um tempinho aí, pega um papel e uma caneta, porque eu vou colocar algumas orientações, soltar algumas ferramentas
que se vocês, gente, começarem a fazer isso, que seja 40% do que eu falar, vocês já terão muita mudança na vida de vocês. Quem puder, deixa um joinha aí, porque eu preciso saber se a iluminação tá boa, preciso saber se o volume tá bom. Um pouco baixo, falaram aqui. Tá. Então, vamos. Podemos começar. A gente vai colocar já que você está ao vivo no YouTube. Tá. No Instagram. Oi? Abaixo. Só falar um pouquinho mais. Tá. Gente, então nós vamos começar. Julinha, aqui é só colocar compartilhar tela? E quando for mudar, você tem que ir aqui. Tá. Aproveita e fala aqui no Instagram que você está ao vivo para o pessoal entrar no seu canal. Tá bom. É ao vivo, vai. Oi, gente! Oi, gente! Boa noite para todo mundo. Estou aqui ao vivo no meu webinar de Conexão Divina. Então, eu espero vocês no meu canal do YouTube. Eu coloquei o link direto aí nos stories, no meu último stories. Tem o link da transmissão e eu já vou começar a aula. Então, gente, primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre o coração. A palestra que eu dou, ela chama O Poder do Amor. E ela tem um significado muito importante nas nossas vidas. O nosso coração é o primeiro órgão do nosso corpo a ser feito. No nosso coração, a maioria das pessoas não sabem disso. Nosso coração, ele possui 40 mil neurônios. Então, todas as vezes que nós usamos a magnitude do nosso coração, nós estamos aumentando o nosso poder vibracional. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, a Lu, ela fala muito de energia, muitas pessoas às vezes não conseguem entender a minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de pensar. É isso? Tá. Então, eu coloquei essa primeira tela aí para vocês, que é sobre o coração sagrado, que o coração é a sede de Deus em nós. Tem um Instituto de Matemática dos Estados Unidos que chama HeartMath. Eles descobriram esses 40 mil neurônios ao longo de muitos estudos e o nosso coração, ele flui uma frequência magnética. E eu vou explicando isso para vocês depois. Então, hoje nós vamos começar a entender quem que nós somos. Nós somos um corpo físico, vivendo uma experiência no plano terreno. Nós temos uma alma que se acopla a esse corpo físico através do ectoplasma, através dos chakras, através da nossa Kundalini. Então, nós somos hoje uma alma vivendo essa experiência nesse corpo físico. E esse corpo físico e essa alma possuem uma potência divina absurda. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles são algo inimagináveis. A nossa mente, o nosso pensamento é a maior força que existe dentro de nós. O nosso coração também são duas potências divinas. É uma das maiores forças que existe dentro de nós. Nós somos um ser atômico. Esse corpo físico nosso e tudo que a gente vivencia aqui no planeta Terra tem uma matéria. Então, quando a gente pensa em matéria, é uma matéria atômica, porque ela é feita de elétrons, de átomos. Os átomos, eles são a junção dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons e do núcleo central. Então, você vai se imaginar agora como um corpo físico atômico, que você tem dentro do seu corpo físico os seus elétrons, os seus prótons, os seus nêutrons, você tem o seu campo magnético, que é o núcleo central dos seus átomos. Então, imagina você como ser atômico. E você possui duas forças perfeitas em você, que é o seu campo elétrico e o seu campo magnético. Isso deve ser muito falado, porque quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas começam a entender quem ela é. Então imagina que você é uma alma, que está vivendo uma experiência nesse plano terreno, e que se você estiver equilibrado, conectado à fonte do Criador, conectado às virtudes divinas, você vai descobrir o seu propósito aqui no planeta Terra. Tudo que você emana para o universo através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos representa quem você é. Então, todo pensamento
que você gera, ele está emanando essa energia para o universo. Lembre-se, anotem isso, todo pensamento, ele gera uma energia elétrica. Todo sentimento leva uma energia magnética. Então, você coloca para o universo, através do pensamento, tudo que você pensa é o que você está fluindo. Então, olha a importância disso. Tudo que você está pensando nesse exato momento é o que o seu corpo está fluindo e você está recebendo. Então, a gente tem uma grande responsabilidade com nós mesmos. Tudo que você está pensando, você está recebendo. Então, imagina que todo pensamento, ele gera uma energia elétrica. Se o meu pensamento for de positividade, se o seu pensamento for de positividade, nós começamos a elevar a energia elétrica planetária. Então, se uma pessoa, por exemplo, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de guerras, se você fica apegado à dor, apegado à guerra, você está abaixando a sua frequência energética e você está abaixando a frequência energética planetária. Ao mesmo tempo, se você elevar a sua frequência e se colocar como a paz do seu mundo, como a paz do mundo, você está elevando esta frequência do seu planeta. Então, tudo que você pensa, tudo que você sente, importa, não só para você, não só como evolução espiritual para o seu ser, mas também para a evolução espiritual de todo o planeta. Então, agora, nós vamos falar, vamos dar a tela aqui, da glândula timo. A gente vai falar um pouquinho desse magnetismo divino que existe dentro de nós, que se chama coração. Julie, muda a tela aqui para mim, por favor. Coloca nessa tela aqui para mim. Nessa segunda. A gente vai falar agora dessa glândula timo, do chakra cardíaco, que é o seu eixo de equilíbrio. O nosso coração, ele é o centro de equilíbrio divino do nosso ser. É onde a gente junta o nosso corpo físico com a nossa alma. Então, isso aqui, esse ponto de Deus, esse chakra cardíaco, é a potência do nosso ser, é a potência magnética do nosso ser. Então, imagina que a sua mente é a sua potência elétrica e que o seu coração é a sua potência magnética. E o que é o magnetismo divino? Magnetismo divino é tudo aquilo que a gente atrai para a gente. Tudo que você atrai para o seu ser, você está usando a sua força magnética. Então, quando você se torna, quando você vive, deixa eu só mudar aqui. Então, quando você, deixa eu ver se tem um videozinho aqui, bem. Então, quando você começa a pensar e a sentir em uma congruência divina, é isso que eu vou explicar para vocês, você muda a sua estrutura eletromagnética. E mudando essa estrutura eletromagnética, você está mudando a estrutura do seu ser. Então, imagina que você está começando a pensar algo positivo. E lembre-se que essa responsabilidade, ela sempre será sua. Porque todo pensamento que você gera, ele volta para você. Então, se você estiver pensando algo positivo na sua vida, todos os dias, repetir esse pensamento de algo positivo na sua vida, é isso que você vai colher no futuro, atrair para você. Agora imagina se você pensa algo positivo e se você consegue ao mesmo tempo pensar e sentir este algo. Muitas pessoas conseguem buscar, construir, cocriar a vida dela com a força do pensamento, que realmente é uma potência gigantesca que nós temos. Mas quando nós usamos a força do pensamento com a força do sentimento, a gente está usando a frequência divina do Criador.
Nós estamos colocando o nosso corpo em equilíbrio. E o que é que desequilibra a gente? O que gera a nossa ansiedade? O que gera a nossa ansiedade? Imagina que você tem um pensamento e que esse pensamento ele está fluindo para alguma coisa. Por exemplo, eu desejo resolver essa situação. Só que o seu coração está magoado, ou você acha que você não dá conta, ou você está procrastinado, você pensa uma coisa que você quer aquilo, mas ao mesmo tempo, naquele exato momento, você mesmo desacredita em você. Nesse momento, gente, você está gerando ansiedade para o seu ser. Porque se você pensa uma coisa, se você fala outra coisa, e se você pensa e sente de forma diferente, você está desequilibrando os seus corpos. Porque nós temos 4 corpos. O nosso corpo físico, que é o nosso corpo atômico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo sentimental e o nosso corpo espiritual. Então, a gente precisa fazer uma junção de todos esses corpos. E como fazer a junção desses corpos? É começar a prestar atenção em nós mesmos. Isso é autoconhecimento. É você prestar atenção se os seus sentimentos estão de acordo com os seus pensamentos. Se você está conseguindo comunicar de uma forma clara o que você está pensando e o que você está sentindo. E como isso vai se exalar para além do seu corpo físico, para o seu campo áurico. É dessa maneira que a gente começa a se autoconhecer, a entender e a prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente fala e principalmente no que a gente sente. O poder da cocriação está a gente usar no momento presente esse equilíbrio para pensar, sentir, falar e agir em congruência divina. Espera aí que eu vou mudar a tela para vocês me verem de novo. Julinho, como que eu mudo a tela aqui de novo? Cena. Não, eu saí dela, eu tô aqui, ó. É esse o problema aqui. Gente, eu nunca tinha feito webinar pelo YouTube, então o cenário aqui é totalmente diferente para mim. Então, o que eu estava explicando para vocês, vamos lá sintetizar e falar de uma forma simples. 4 corpos físicos, 4 corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual. Se você começar a pensar em você, nesses 4 corpos, você começa a prestar e a entender, olha, é o meu pensamento que não está correto. É o meu sentimento que não está correto. É a forma que eu falo para o mundo que não está correta. É a forma que eu ajo que não está correta. Então, quando a gente coloca o nosso corpo nesse equilíbrio de, olha, eu estou pensando dessa forma, então eu preciso sentir dessa forma. Quando você começa a entender essa potência que pulsa em você, é onde você começa a desbloquear todas as ferramentas divinas que pulsam aí dentro de você para que você cocrie algo lindo na sua vida. Então, agora, o que eu preciso que você faça é fechar os olhos. Nós vamos agora colocar o nosso ser em disponibilidade para receber as informações que nós vamos receber agora. Então, eu preciso que você feche os olhos, que você se entregue para esse momento e diga: eu estou aqui em consciência, em sabedoria, em harmonia, para receber todas as informações que o meu corpo necessita, que a minha mente necessita, que o meu coração necessita e que meu espírito necessita. Eu agora me coloco à disposição, à fonte do Criador, para que flua em mim todas as virtudes, para que os meus pensamentos sejam organizados, para que os meus sentimentos pulsem a divindade, para que o meu corpo físico receba essas informações, para que eu exale para todo o universo todas essas informações que eu recebi. Quando a gente se coloca em presença, que é a presença que eu quero que vocês estejam agora,
você está usando o momento presente para viver esta informação. Sem pensar no que você tem que fazer daqui a pouco, sem pensar nas tarefas de amanhã. É um momento seu, de conexão divina com você mesmo. Então você vai entender, quando vocês quiserem podem abrir os olhos, você vai entender essa ferramenta e essa potência divina que flui em você. Os nossos pensamentos, eles geram uma informação para o universo. Então, se você pensa em algo, se você deseja algo, normalmente todos os nossos sonhos, todas as vontades que surgem dentro de nós são mecanismos que a nossa alma está nos mandando, olha, presta atenção nisso, segue esse caminho, veja isso. Muitas vezes a gente está seguindo um caminho sem nem prestar atenção nele e o nosso corpo dói, a gente fica angustiado, porque às vezes a gente está fazendo algo que não está no nosso propósito. E como que a gente sabe que a gente está no nosso propósito? Quando nós estamos equilibrados, quando a vida vai ficando leve, quando a vida entra nos eixos. Desde a minha primeira infância, eu entendi essa potência divina que pulsa dentro de nós. Vou contar uma historinha para vocês, algumas pessoas já conhecem essa história, ela representa grande parte da minha vida. Foi um pequeno acontecimento e que ele me fez entender a magnitude do que nós somos. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, meu pai chegou em casa com um globinho, aqueles globinhos terrestres. Esse globinho não era para mim, era para minha irmã, Ana Paula, que estava com 9 anos já estudando geografia, e eu fiquei alucinada com aquele planeta. E naquele momento eu perguntei para meu pai assim, pai, o que é isso? Ele falou, filha, isso aqui é o nosso planeta, é aqui que a gente vive. E aí ele me falou dos mares, ele me falou dos continentes, ele me falou das línguas. E aí ele virou para mim, e aí eu virei para ele, falei assim, pai, o que eu conheço disso? Aí ele falou assim, olha, a gente mora nessa cidade, Belo Horizonte, e você conhece Cabo Frio. Gente, naquele globo, Belo Horizonte era isso aqui e Cabo Frio ali, ao lado. Eu falei, mas e esse todo? Ele falou, olha, esse todo é muito difícil a gente conhecer tudo, porque para conhecer o mundo, a gente tem que ter tempo livre, a gente tem que falar outras línguas e a gente tem que ter muito dinheiro. Naquele momento, eu senti algo dentro do meu coração, dizendo, olha, este pode não ser o sonho do seu pai, mas possivelmente ele é o seu, de conhecer o mundo. E naquele momento eu entendi, olha, naquele momento eu me desbloqueei, naquele momento eu me libertei de qualquer coisa que pudesse me impedir a não conseguir realizar esse sonho de rodar o mundo. Porque eu entendi que eu precisava ter dinheiro, eu entendi que eu precisava ter tempo livre e eu entendi que eu precisava falar outras línguas para comunicar com essas pessoas. E aí eu falei para mim, tá bom, eu quero conhecer isso tudo, então eu vou aprender línguas, eu vou ter dinheiro suficiente, eu vou ter tempo livre. E isso foi a trajetória da minha vida. Eu já rodei mais de 70, já devo estar na faixa de 70 países conhecidos e fotografados. A fotografia, ela chegou na minha vida para me dar esse ânimo de ir atrás dos meus sonhos, de ir atrás, de conhecer, de vivenciar essa magnitude do planeta Terra. E foi aí que eu entendi que nós vivemos uma experiência nesse plano terreno e que as experiências das pessoas são diferentes, que as missões são diferentes, que os propósitos são diferentes, mas que a minha força importa, que a sua força importa e que a força de todos nós importa. Então, se você está aqui, nesse momento presente, no momento planetário que nós estamos vivendo, é porque a sua missão, o seu propósito ainda não terminou. E como que você descobre que você está no seu propósito e no seu caminho? Sentindo o seu coração. O nosso coração, ele mostra pra gente todas as informações do que está sendo, do que está bom e do que não está. Normalmente quando a gente está angustiado, quando a gente está com alguma dor no peito, quando acontece alguma coisa que desequilibra o nosso ser, a gente não está no nosso equilíbrio divino. E ao mesmo tempo, quando a sua vida está fluindo, quando você está conseguindo realizar os seus sonhos, quando você está com vontade de viver, com força, com
energia suficiente, você está pulsando no seu equilíbrio, no seu propósito de vida. Agora eu vou mudar a tela aqui rapidinho, que eu vou falar agora sobre isso aqui. Eu já tinha falado, mas eu vou falar mais um pouquinho da ansiedade, tá? O que gera ansiedade? Imagina que para a gente estar equilibrado, eu falei daqueles 4 corpos: o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, se você está pensando de uma forma e está sentindo de outra forma, você já colocou o seu corpo em desequilíbrio. E é nesse momento que você está desequilibrado que a frequência do seu coração muda. A frequência do seu coração, ela tem uma potência divina, ela pulsa em hertz, em uma vibração. E se você muda essa frequência, é onde gera ansiedade. O mundo hoje está ansioso porque as pessoas não conseguem parar para vivenciar o momento presente. Elas sempre estão preocupadas com algo, ou com o futuro, ou com algo que elas têm que resolver. Então, tudo que você for fazer na sua vida, esteja em presença. Se você estiver numa reunião, esteja em presença. Se você estiver com seu filho, com seus filhos, com seus pais, esteja em presença. É a presença que desperta a nossa consciência e coloca a gente em um grau de vibração equilibrado. E é o equilíbrio que aumenta a sua frequência energética. Eu vou mostrar para vocês agora. Vou mudar para cá. Vou mostrar para vocês agora um funil, que é o campo das vibrações. Quanto mais vibração divina a gente estiver pulsando, e o que é isso? Quanto mais vibrações boas você conseguir colocar no seu ser, mais pleno e mais equilibrado você se torna. Nesse funil aí de vibrações, você vai ver que existe vibrações baixíssimas. Essas vibrações, elas são dadas em hertz. Então eu vou falar um pouco de vibrações baixas. Quando a pessoa tem vergonha, quando ela está com raiva, quando ela tem medo, a pessoa está em segurança, a pessoa está pulsando uma frequência em hertz muito baixa. Por isso que às vezes a gente chega perto de uma pessoa e fala: "Nó, essa pessoa está carregada. Eu fiquei ruim, meu corpo tá esquisito." Quando você chega perto de uma pessoa que está com uma vibração muito ruim, muitas coisas acontecem no seu campo eletromagnético. Você, às vezes, pega essa informação que você não tinha que pegar, você desequilibra alguma parte do seu corpo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessas vibrações. Eu tenho uma aula específica sobre esse campo vibracional, que é uma aula mais longa, mas hoje a gente vai falar só um pouquinho dessas vibrações. Quando nós estamos pensando, quando nós estamos fluindo, vergonha, medo, rancor, ódio, nós estamos pulsando sentimentos e vibrações ruins. Isso acaba com o nosso campo eletromagnético. Isso deixa a gente muito exaurido. Quando uma pessoa está fluindo nessas vibrações baixas durante muito tempo, ela perde o controle e ela entra em desequilíbrio. E é nesse momento de desequilíbrio que vem as doenças de corpo físico. Para um corpo físico adoecer, ele tem que estar com pensamentos muito autodestrutivos. Você tem que estar com sentimentos que não pulsam a divindade. Só nesse momento de alguma experiência ruim ao longo da sua vida é que você consegue desestruturar esse corpo físico nosso que é perfeito. Eu não vou entrar aqui no campo da espiritualidade, porque tem algumas pessoas, algumas almas que precisam passar por alguma experiência de desordem no corpo físico para aprenderem algo. Mas eu estou falando que a maioria das pessoas que começam a fluir uma vibração equilibrada a partir da neutralidade do nosso ser, você já entra num grau de proteção dos seus átomos, proteção celular. Então é nesse momento que você começa a elevar a sua vibração. Só para vocês terem uma ideia, quando nós estamos nessa neutralidade e a gente muda para coragem, a gente muda para amor, para paz, para fé, para alegria, para contentamento, para misericórdia, para compaixão, a gente vai aumentando a nossa vibração. Quem me acompanha aí mais tempo
sabe que eu sempre falo, gente, vamos fluir paz, pureza, poder, equilíbrio, fé, felicidade, amor, prosperidade, abundância, plenitude, gratidão, aceitação, transformação, transmutação, iluminação. Eu sempre vou falando isso diariamente na minha vida, porque eu vivencio isso diariamente na minha vida. Eu quero mostrar agora para vocês um relato de uma pessoa. Eu vou colocar aqui alguns relatos. Eu recebi muitos relatos lindos, relatos extremamente emocionantes. Não vai dar para eu colocar todos, que senão essa aula fica muito comprida. Eu vou pegar agora, eu vou falar hoje sobre, vou dar 4 exemplos de pessoas que tiveram a vida modificada porque elas entenderam que se elas parassem de pensar nessa vibração, se elas ativassem essa força divina, esse campo eletromagnético pulsando vibrações altas, elas mudariam o campo vibracional. E quando a gente muda o nosso campo vibracional, nós entramos em conexão com a divindade. Eu vou colocar relato, gente, de uma... a Fá é uma das minhas amigas mais antigas e vocês vão escutar esse pequeno relato dela de transformação na vida dela. Oi, pessoal. Eu sou Fabiana, sou amiga da Lu desde a infância. Na verdade, nossos pais eram amigos, que foram criados, crescidos juntos e a gente também. Sempre fomos muito amigas desde a infância, adolescência. Durante a nossa infância, a Lu sempre dizia que ia viajar ao mundo. Então me ajuda aqui, eu estou compartilhando. Peraí, gente. Desculpa, estava parecendo a voz ou não? Que ia ser rica, que ia ter uma família maravilhosa, um marido lindo. Isso foram coisas que ela sempre deixou claro. Aí crescemos, viramos adultas, Lu foi morar fora um tempo, eu me casei, morei. Tá, agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Oi, pessoal, eu sou Fabiana, sou amiga da Lu desde a infância. Na verdade, nossos pais eram amigos, que foram criados, crescidos juntos e a gente também. Sempre fomos muito amigas desde a infância, adolescência. Durante a nossa infância, a Lu sempre dizia que ia viajar ao mundo, que ia ser rica, que ia ter uma família maravilhosa, um marido lindo. Isso foram coisas que ela sempre deixou claro. Aí crescemos, viramos adultas, Lu foi morar fora um tempo, eu me casei, continuei morando em BH, tive meus percalços da vida, sempre tive o sonho de ser mãe, não conseguia, cheguei a fazer tratamento e não conseguia. Lu voltou pro Brasil, soube desse meu sonho e um dia me chamou, falou, Fá, deixa eu fazer uma oração, uma mentalização pra você, porque eu acho que você não tem nada demais, que vai dar tudo certo. Aí fui pra casa dela, ela fez uma oração linda. Nessa oração sempre presente a imagem, a figura de Nossa Senhora. E terminando a oração, o Lu falou comigo, falou, Fá, você não tem nada, você vai engravidar. Isso eu já tava com 37 anos. Nossa Senhora diz que você vai ter um filho, uma filha, e que se você puder colocar o nome no seu filho de Anjo e a sua filha o nome de uma flor. Terminando a oração, a Lu me entregou um menininho Jesus, que eu tenho guardado até hoje. E, enfim, hoje eu tenho o meu anjinho Rafael, que tem 8 anos. Tem a minha flor, que é a Alice, que hoje está com 6 anos. E, assim, eu só tenho uma palavra a dizer, que é gratidão. Agradeço muito por eu ter conhecido a Lu, por eu ter tido a oportunidade de conviver com essa pessoa maravilhosa e ter aprendido com ela que nós somos do tamanho dos nossos sonhos e que eu possa um dia ser para as pessoas um pouquinho do que ela é e que eu te amo muito e que pro resto da minha vida eu serei grata por tudo, tá? Te amo. Beijo. São relatos como esse, por exemplo, a Fá, ela é minha amiga desde a infância, igual ela falou ali, a gente é amiga desde os 6 anos. E eu sempre fui muito sonhadora. Só que eu era uma sonhadora que já sabia que daria certo. Então, quando eu falo com vocês esse poder de pensar e sentir, ele é verdadeiro. Quando nós colocamos os nossos pensamentos em conexão com os nossos sentimentos, quando a gente usa a potência da nossa consciência pensando e sentindo numa congruência divina, tudo muda ao nosso redor.
Imagina que você cria em você esse campo eletromagnético. Tudo que você emana para o universo, você recebe. Então, no campo espiritual, o semelhante atrai o semelhante. Então, se você estiver numa vibração boa, se você estiver pulsando virtudes divinas, é isso que você vai atrair para a sua vida. E o contrário também é verdadeiro. Toda pessoa que é muito negativa, que pensa em impureza, que pensa em fazer o mal para alguém, esse mal retorna para a pessoa. Então a gente tem que ter muita consciência do que nós estamos pensando, do que nós estamos sentindo, do que nós estamos guardando, porque quantas vezes a gente guarda no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas células, impurezas que não precisam estar. Quantas vezes a gente transforma algo pequeno em alguma mágoa muito grande. E todas as vezes que você vai preenchendo essa mochila, sua carga vai ficando pesada. E às vezes ela fica tão pesada que o seu corpo físico não aguenta mais, que o seu corpo mental não aguenta mais e que o seu coração também não aguenta mais. Então, nesse momento atual da nossa vida, a gente precisa modificar o nosso campo eletromagnético para que a gente modifique o campo eletromagnético das pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente modifique o campo vibracional do nosso planeta. Eu recebi uma missão agora em dezembro e eu não sou muito de compartilhar os meus momentos íntimos com a espiritualidade, mas vocês vão entender o porquê que eu comecei, por que me deu vontade de fazer esse webinar, essa aula para vocês. Em dezembro, eu recebi uma informação, eu estava dormindo, sonhando, e eu sonho muito com Jesus, gente. Jesus, ele é o meu mentor principal, junto com Maria Madalena, que me enchem de energia divina, que me colocam no centramento que eu preciso estar, às vezes para ajudar outra pessoa, às vezes para me autoajudar, para resolver situações. Eu sempre busco informação divina para o meu dia a dia, e eu faço isso diariamente. Então eu tenho uma conexão muito linda com o Mestre Jesus, eu gosto de chamá-lo de Mestre. Para mim ele realmente é a perfeição de Deus, o Filho perfeito de Deus. Então eu busco os meus ensinamentos na sabedoria divina do Cristo e eu tento seguir o caminho dele diariamente. Então, numa dessas minhas meditações, eu peguei no sono. Na hora de dormir, eu medito todos os dias, ao acordar e ao dormir. E numa dessas meditações, eu falei com ele: Cristo, se hoje eu puder colher alguma informação de você, eu gostaria de passar essa noite com você. E eu já tive muitas experiências sobrenaturais, divinas, que me mostraram realmente o caminho que eu tinha que seguir. E nessa minha meditação, nessa minha mentalização, na hora que eu estava entrando no sono, eu terminei a meditação e já dormi direto. E nesse momento eu estava com Jesus nos meus sonhos, vivendo uma experiência divina com ele. E passou um tempo, a informação que eu recebi foi isso: filha, eu preciso que você acorde. Eu falei, tá bom. Só que nisso eu ainda estava sonhando. Eu falei, não, eu preciso que você acorde no seu plano físico. E nesse momento eu acordei no plano físico. Eu falei, gente, Jesus pediu para eu acordar, estar aqui acordado. Eu falei com ele, mestre, eu estou acordado. E aí ele falou assim, eu preciso que você vá no seu banheiro, que você lave o rosto, porque o que eu preciso te falar agora, eu preciso que você esteja bem acordada. E eu, recebendo essa informação, acordada. Falei, olha, todo o ensinamento que você recebeu, todo o estudo que você fez durante a sua vida inteira, porque são 40 anos dedicado ao mundo espiritual, à espiritualidade, ao autoconhecimento, a entender as frequências, a entender as vibrações, a entender a força pensamento, a força sentimento. Eu estudo isso a minha vida inteira. E toda vez que a gente se sintoniza mais ao campo espiritual, mais forte a gente vai se tornando de frequência. Então, quanto maior tiver a nossa frequência divina, mais forte fica a nossa conexão. Então, essa conexão foi muito forte nesse dia e eu recebi essa mensagem. A partir de agora, a sua missão vai começar. E aí eu estou falando de verdade, eu falei com toda humildade do meu ser. Eu falei com toda humildade do meu ser. Eu falei, Deus, falei, mestre, eu achei que o meu propósito já tivesse começado.
Eu falei isso, gente, com toda humildade, porque eu já trabalho com o campo espiritual há 40 anos. Aí ele virou para mim e falou assim, essa informação, gente, eu recebo dentro do meu coração. Eu recebo como um canal de luz mesmo. Eu recebi essa informação, não, nesses 40 anos você estava aprendendo. A gente precisava saber se você ia passar no teste. E aí eu falei, eu demorei 40 anos para passar no teste. Ele falou, tem algumas pessoas que demoram 5 anos, tem pessoas que demoram muitas vidas. Nessa vida atual, você conseguiu passar no teste, que é o que você projetou para viver essa sua experiência. E eu preciso que você fale. A única coisa que ele falou comigo era isso. Eu preciso que você fale. Eu preciso que você pegue as informações que você recebeu ao longo da sua vida e sem nenhum tipo de interferência, que você fale para as pessoas. Algumas pessoas terão ouvido para escutar e outras não. Então você vai abrir canais, você vai fazer suas palestras. E ano passado eu fiz muita palestra e vai começar a falar. Porque a fórmula que você desenvolveu para você no seu dia a dia foi a fórmula que te fez estar cada vez mais conectadas com o mundo espiritual. Eu tenho vários outros mentores espirituais, como Arcanjo Miguel, que me protege diariamente. Eu já tive muitas experiências maravilhosas com ele de proteção. Eu tenho Mãe Santíssima, que sempre me coloca o seu manto protetor aonde quer que eu vá. Eu tenho essa chama dourada do Cristo fluindo em mim diariamente. É uma chama que ela é deliciosa de receber. E eu sei que eu recebo porque eu estou conectada com eles. Eu desejo estar conectadas com as frequências divinas. Então, quanto mais eu aumento a minha vibração, mais eu estou conectada com essas pessoas, com essas almas, com essas divindades, com o poder supremo do Mestre Jesus e todos que conviveram com ele. Principalmente, no meu caso, Maria Madalena e Mãe Santíssima. Então, para você que está aí no seu caminho da fé, na sua busca espiritual, o conselho que eu dou para vocês é: entendam que nós somos filhos legítimos de Deus e que é isso que Ele deseja da gente, que a gente busque essa potência que existe no universo, em Deus, no Criador. Ponha essas frequências ativas dentro da gente. Todas as vezes que nós estamos preocupados com o externo, que nós fluímos energias do externo, nós estamos diminuindo a nossa vibração. E não adianta nada você diminuir a sua vibração. A gente não vai estar ajudando o nosso planeta e as pessoas ao nosso redor em nada. Por exemplo, no momento de guerra que nós estamos vivendo agora, aí que o planeta já teve tantas guerras, e muita gente fala, olha, mas não tem nada que eu possa fazer. E muitas pessoas vão ficando tristes, vão ficando inseguras, vão ficando com medo e elas perdem a paz. E o que é a guerra? A guerra é justamente a ausência de paz. Então, se todos os dias você centraliza no seu ser e se coloca como a paz do seu mundo, e que você faz uma oração, uma meditação, uma mentalização para o planeta, para todas as pessoas que vivem nesse planeta, nesse momento de conexão, eu te garanto que você fez diferença na vibração planetária. Então, se no momento atual as pessoas começarem a pensar em paz, em vez de pensar na guerra, se as pessoas sentirem a paz interna dentro delas, a gente aumenta a vibração de paz. E se a gente aumenta a vibração de paz, a gente diminui a vibração, a frequência de raiva, de medo, de rancor, de ódio, que é o que gera guerra. Então a paz, ela pode sustentar o seu ser diariamente, ela deve sustentar o seu ser diariamente, porque vai ser assim, indivíduo por indivíduo, pessoa por pessoa, coração por coração, que a gente consegue mudar a vibração planetária. O planeta Terra, no momento atual, eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar rapidinho. O planeta Terra, o planeta em si, ele está pulsando uma vibração boa, o planeta. Porque no sistema solar, ele está num local onde ele está recebendo muita energia de uma parte do universo que chama cinturão de fótons. Esse local que o planeta Terra está localizado hoje em dia, ele está recebendo uma frequência boa. Então, se você começar a seguir a frequência boa do seu coração, frequência boa dos seus sentimentos, ficar
voltar para casa, né? O que é esse voltar para casa? Voltar para a sua frequência divina, para a energia divina da sua essência. Você começa a ativar essas frequências no seu ser. E todas as vezes que a gente sai daquela neutralidade, que a gente aumenta a nossa vibração, que a gente se torna, o que a gente pensa, o que a gente sente, que você tem a intenção de ser a paz do seu mundo, você está levando essa paz para você. E você está levando essa paz para as pessoas ao seu redor. E você está levando essa paz para todo o seu universo. Então lembre-se, se você está agora vamos falar um pouquinho de relacionamento. Se você está em algum relacionamento que não esteja bom, o seu coração te fala se aquele relacionamento está bom, se aquela pessoa é a pessoa certa para você. Muitas vezes são as pessoas que não querem enxergar, que não querem escutar. Todo mundo já passou por isso quando é mais novo. Quantas vezes a gente está em algum relacionamento que a gente sabe que não é a pessoa certa, que a gente sabe que não é o amor da nossa vida, mas a gente continua naquela situação. Isso, a gente continua nessas situações porque a gente não presta atenção no interno. Se a gente prestasse atenção no interno, seu coração estaria lhe pulsando, olha, essa pessoa não é a pessoa ideal para estar na sua caminhada. A gente tem essa conexão com o universo, nós somos seres divinos. Só que quando a gente está aqui, nesse planeta Terra, a gente esquece dessa divindade. E o meu objetivo aqui agora é mostrar para vocês que sim, nós temos uma divindade perfeita fluindo dentro de nós. Nós temos um corpo físico inimaginável de perfeição. Imagina que você tem células que trabalham para o seu bem maior todos os dias da sua existência. Quem é a pessoa que acorda e agradece as suas próprias células, agradece os seus átomos, agradece os seus órgãos, para eles montarem essa estrutura física para que você esteja vivenciando a sua experiência de alma nesse campo físico, nesse campo humano. São poucas as pessoas que param para pensar nesse contexto. Então, quando a gente começa a entender a perfeição desse corpo físico, quando a gente começa a entender a perfeição da nossa mente, dos nossos pensamentos, quando a gente começa a entender que a gente tem uma alma que está vivendo uma experiência humana e que ela é acoplada dentro de nós para que a gente viva nessa matéria, essa experiência, a gente começa a prestar mais atenção nas nossas atitudes. O que mais prejudica a pessoa na evolução espiritual dela, que eu vejo isso muito acontecer, é a pessoa não se perdoar ou ela não perdoar uma outra pessoa ou algum acontecimento que aconteceu na vida dela. Isso é o que mina a energia vital de uma pessoa. Imagina que alguém fez algo negativo com alguma outra pessoa e se arrependeu dessa situação. E ali ela fica com remorso de ter feito aquilo, ela fica com vergonha dela mesma, uma vergonha moral de ter feito aquilo, e aí a pessoa começa a minar a energia. E é nesse momento que ela vai abaixando a vibração. Então, o conselho que eu dou para vocês é: se auto-perdoem. Se auto-perdoem pelos erros cometidos, por tudo que você cometeu de errado. Se você se arrependeu, você está no momento de se auto-perdoar. E se alguém fez alguma coisa errada com você, gente, libere. Como que é liberar? Você não precisa ter mais a pessoa convivendo do seu lado diariamente, mas deixe a pessoa ir, tenha compaixão e misericórdia. São aumentando as nossas vibrações que nós curamos nós mesmos, curamos o nosso entorno e curamos o nosso planeta. Agora, eu vou colocar um relato de uma pessoa. Fala mais alto que isso? Gente, eu vou tentar falar mais alto que isso. Será que a gente pega o microfone? E põe um relato, que aí o áudio vai melhorar e a gente ajusta. Colocar o quê? Não, Põe mais um relato. Tá, eu vou colocar agora para vocês mais um relato de uma pessoa que não tinha relacionamento bom com a mãe, que vivia num grau de procrastinação, porque quando a gente não está bem com a nossa família, quando a gente não está bem com o campo familiar que a gente vive, a gente encolhe a nossa energia, a gente fica sem rumo. Essa procrastinação que eu estou falando a gente fica sem rumo, sem saber o que a gente faz. E quando a gente começa a resolver os campos da nossa vida, campo emocional, campo familiar,
campo físico, campo mental, a nossa vida ela vai mudando a estrutura do nosso ser. Então, vou colocar um relato de uma pessoa. Ó, tem gente falando que o áudio tá bom. Bubu, meu primo que tá falando que o áudio tá bom. Tô tentando aqui falar mais alto para vocês. Então, gente, eu vou colocar um relato de uma pessoa que eu tenho muito carinho no meu coração, que a partir do momento que ela fez as pazes com o coração dela, ela fez as pazes com a família, tudo na vida dela mudou. Compartilhamento de tela. Essa é a Gabi. Julinho não tá aí, toca aqui. Oi Lu, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar sobre a nossa relação, né? Eu trabalhei 4 anos, né, na casa da Lu. Eu fui cuidadora, né, da sogra dela. E mais que cuidadora, lá eu fiz laços que é para minha vida, né? A Melisa foi muito mais uma pessoa que eu olhei, e a Lu transformou a minha vida, né? Eu tinha uma relação não muito boa com a minha mãe, a gente não se falava há um bom tempo, né? Há mais de anos. E graças à Lu, né, as conexões aí da Lu, eu fui trabalhando o perdão em mim, fui trabalhando a mudança, de liberar o perdão para ela e de me perdoar também, uma cura que veio de dentro para fora. E a Lu fez grandes coisas na minha vida e na vida da minha família, né, de uma maneira geral. A Lu, minha família estava passando por um momento muito difícil financeiramente. A minha mãe acabou, por N problemas de família, ficando sem lugar para morar, né? Ela estava morando em 2 cômodos que não tinha nem sequer porta, né? Chovia-se mais lá dentro do que fora, assim, maneira de falar. E a Lu construiu uma casa para minha mãe, né? É difícil falar sem me emocionar, mas a Lu foi usada por Deus como uma ponte de novos tempos, né? Trouxe primavera, um dia chuvoso, trouxe sol, brilho, cores. E até hoje eu sou eternamente grata. Lúcia não sabe, mas esse ano comecei de novo a faculdade, né? Formo agora no final do ano, você vai saber agora pelo vídeo. Sei que tô falando porque eu sei que você também faz parte disso, não só você, né? Sua família, o Cláudio, Memê, foram pessoas assim que eu carrego muito de vocês em mim, né? Me ensinaram muito. O meu coração é muito, muito, muito grato a essa família, né? Que foram pessoas especiais, grandiosas na minha vida, foram anjos que o Senhor colocou, né? E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, por toda a prosperidade, né? Por Deus continuar te abençoando, te iluminando, e que muitas, muitas outras vidas sejam alcançadas pela graça divina, por você, junto com você. Você sabe que vocês sempre vão estar no meu coração. Eu morro de saudade, eu sei que a vida ficou corrida, vocês viajam muito, e a gente trabalhando na área da saúde fica muito difícil da gente se encontrar, mas eu espero muito a gente ter outras oportunidades de estar junto, né? Não só de coração, mas fisicamente também. Que Deus abençoe você muito, 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 muito na sua jornada. O que eu tenho a dizer
mais óbvio do mundo, né? Que eu te amo, que você é uma irmã em Cristo, muito amada por mim. Sou muito grata a você. Beijão. Gente, quando eu vejo, eu pedi para algumas pessoas alguns relatos e eu recebi tanta mensagem linda, eu recebi tanto relato, cada um mais lindo que o outro, e é isso que me impulsiona a fazer cada vez mais. E eu não estou falando isso, gente, por ego, pelo contrário, porque a minha vontade, eu fiz isso, eu acordo todos os dias e eu falo isso, Deus, eu estou aqui a serviço divino. Eu estou aqui como instrumento de trabalho divino e que eu possa transformar a vida de uma pessoa por dia. E na minha vida, eu tenho algumas ferramentas que eu uso diariamente. Eu percebi que foram essas ferramentas que foram aumentando o meu campo eletromagnético cada vez mais, foram essas ferramentas que foram deixando o meu campo áurico cada vez mais forte, foram essas ferramentas que foram me dando cada vez mais vitalidade, cada vez mais clareza nos pensamentos, cada vez mais clareza nos meus sentimentos. E eu fui percebendo que tudo que eu pensava e eu sentia nessa congruência divina se tornava realidade. E todas as vezes que eu peço algo, eu peço que isso seja bom para mim, como crescimento espiritual, que isso seja bom para todas as pessoas que estão no meu caminho e que isso seja bom para o universo. Então eu consigo pensar nessa totalidade. Eu sei que o bem que eu emano para mim, o bem que eu emano para outra pessoa, o bem que eu emano para minha família, ele reverbera no nosso planeta. Então é isso que eu desejo que as pessoas aprendam, que se elas entenderem a potência que elas são, se elas aumentarem a vibração com pensamentos e sentimentos divinos e usarem ferramentas simples ao longo da vida, elas podem diariamente aumentar a sua frequência e cada vez que aumenta mais a nossa frequência divina, a gente se conecta mais à fonte do Criador e cada vez mais a gente cocria a nossa existência. Eu vou dar um relato de uma coisa simples que aconteceu hoje, mas são coisas rotineiras que acontecem todos os dias na minha vida. Eu estou fazendo uma casa na Bahia, que é uma casa de imersão de espiritualidade, onde as pessoas vão ter uma semana de contato com a natureza, recebendo essas informações de conectude divina. E eu tinha comprado uma cuba de pedra natural, que eu tinha visto pela internet, eu achei a cuba linda e eu comprei, e ela demorou, sei lá, uns 15, 20 dias para chegar. E ela chegou lindamente, aí hoje eu entrei na internet e comprei todas as outras que eu estava precisando. E eu falei pro meu coração, e eu joguei isso pro universo, falei, nossa, se eu tivesse comprado todas as cubas, elas já estariam aqui, porque eu tenho um carreto que vai agora dia 26 para Bahia. Eu falei, nossa, já teria facilitado a minha vida e eu levaria tudo de uma vez. E fiz a compra e fiz essa entrega. Falei, nossa, essa cuba podia chegar antes do dia 26, para dar tempo dela ir nesse carreto. E aí eu acabei de pensar isso, eu tinha feito a compra, depois eu almocei, depois eu fui me preparar para essa aula de hoje, eu recebo uma mensagem no site, falou, olha, surgiu uma oportunidade e o seu material vai ser entregue hoje. Então hoje, na hora que chegou 4 horas da tarde, gente, as cubas estão todas lá na garagem, chegaram todas as cubas de uma vez. Imagina que eu fiz a compra hoje de manhã. E aí o cara que veio entregar a compra, que era o dono da empresa, ele falou, olha, esse material vem de Ouro Preto. E eu estava trazendo mais material, então na hora que você comprou, eu já tinha algumas cubas prontas e eu preferi trazer hoje para você. Então assim, vai estar pronto o container não, né? O caminhão que eu preciso levar todo o material para fazer o acabamento da casa, que faltavam as cubas, elas já estão ali. Por que essas coisas acontecem na minha vida? Porque eu estou sempre fluindo energia positiva, eu estou sempre emanando. Por exemplo, na hora que eu faço uma compra, eu emano esse bem para a pessoa que está fazendo a cuba, para o dono daquela empresa, para a pessoa que vai levar essa cuba para a Bahia, para os meus funcionários que estão na Bahia, eu levo essa frequência de felicidade, de abundância, de felicidade, de que as coisas vão dar certo, de positividade para o meu dia a dia. E realmente dá muito certo. E agora vamos falar da cereja do bolo. Por que dessa aula? Eu tenho, gente, uma receitinha que eu faço comigo todos os dias. E é essa receitinha que eu quero que vocês façam. E eu gostaria que vocês anotassem. Porque se vocês fizerem 40% disso aqui que eu vou falar para vocês, vocês modificam a frequência energética do seu ser. Vocês aumentam a sua vibração
e vocês começam a entender quem vocês são, começam a prestar atenção em vocês internamente, começam a ter mais conectude com o Criador, porque como filho legítimo de Deus, você precisa ser próximo dele. Tudo que Deus deseja da gente é que a gente tenha essa proximidade, que a gente seja íntimo dele. Então, quando você começa a fazer essas ferramentas, a começar a usar isso no seu dia a dia, você muda o seu campo vibracional. E mudando o seu campo vibracional, você tem essa conectude, você fica mais próximo da realização dos seus sonhos, da sua missão, do seu propósito, do que você veio fazer aqui. É ativar a sua fé. Todos os dias, se vocês puderem, meditem. A meditação é uma ferramenta milenar que ela trabalha com o seu lóbulo frontal direito, seu lóbulo frontal, ativando o seu lóbulo frontal direito e esquerdo. Então a meditação, ela leva, além de tudo, uma oxigenação para o seu cérebro. A meditação, ela te coloca em equilíbrio com o seu coração. Então, para uma pessoa que está ansiosa, para uma pessoa que está procrastinada, para uma pessoa que não está vibrando, que não está bem na vibração ainda, que não está se sentindo bem, a meditação equaliza a sua frequência. Ela começa a colocar o seu coração numa frequência divina. Imagina que o seu coração é um órgão potente, ele pulsa uma energia e toda vez que você vem com uma energia externa, você atrapalha o mecanismo dele de pulsar luz e amor. Então, quando a gente medita, a gente pega o nosso coração e coloca ele para pulsar na frequência divina que ele é. Então, a meditação é um mecanismo maravilhoso que você deve usar no seu dia a dia. Lu, mas eu não sei meditar. Eu vou colocar a cada 2 dias uma meditação bem bacana, curtinha, que você pode fazer em qualquer lugar. Eu tenho o hábito de acordar e meditar, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Durante muitos anos da minha vida, eu só podia meditar à noite, porque eu acordava muito cedo. Eu hoje continuo acordando cedo, mas eu acordo cedinho por esse propósito, eu acordo cedinho para meditar. Então, meditação, qualquer horário do dia que vocês puderem meditar. Se não conseguirem meditar sozinhos, façam meditações guiadas. Meditação é vida, ela coloca os seus pensamentos em equilíbrio com os seus sentimentos, ela te faz te voltar para casa e você aumenta a sua vibração. E essas ferramentas aqui de hoje são todas para aumentar a vibração. Segunda ferramenta que você deve fazer todos os dias ao acordar e que não demora nem 2 minutos. Se colocar na presença de Deus. Se colocar em presença divina. Fazer uma oração de gratidão. Todas as vezes que a gente ativa a gratidão no nosso ser, nós estamos elevando o nosso campo eletromagnético, estamos trazendo proteção para a nossa aura, proteção para a nossa vida. Então, ao acordar, faça uma afirmação, uma oração simples de gratidão. Você pode fechar os olhos e falar, olha, eu estou aqui agora, nesse dia que está nascendo, como uma filha, um filho legítimo de Deus. Peço que todas as informações necessárias para a minha evolução, que cheguem até mim através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos. Peço a saúde absoluta no meu corpo físico. Peço clareza mental, clareza emocional. Peço que os meus pensamentos, meus sentimentos, meu corpo físico e meu corpo espiritual estejam em sintonia com a frequência de Deus. Todas as vezes que você acordar e você se afirmar nessa presença divina, você já está aumentando imensuravelmente o seu campo eletromagnético, aumentando a sua vibração. A gratidão é uma das vibrações mais lindas que existe, é uma linda forma de amar a vida. E comece a amar a sua vida, amar quem você é, amar a sua essência e você vai ver muita coisa linda modificando no seu ser. A terceira ferramenta, que ela também é indispensável, exercício físico. Gente, exercício físico não é brincadeira. Você tem uma estrutura atômica que ela precisa ser alimentada. Se você medita, se você ora e se você faz exercício físico, o que acontece? Imagina se você meditou e se você orou. E logo depois, ou ao longo do seu dia, você fez exercício físico. O que você faz? Você pega as informações dos seus pensamentos e dos seus sentimentos e joga essa informação para o seu campo físico. E quando você joga essa informação para o seu campo físico, as suas células recebem essa informação.
Tudo que você pensa, tudo que você sente, a sua célula está vivenciando essa experiência. Então, quando você pensa positivo, sente positivo através da meditação e da oração e faz exercício físico, você está jorrando o seu ser de energia divina. E aí o que acontece? Quando você está se exercitando, você está colocando no seu campo áurico uma energia divina. Você está retirando o que não faz bem e você está colocando em você, ativando essas virtudes divinas. Então, meditar, oração da gratidão, exercício físico, aonde você quiser. Hatha Yoga. A yoga é um exercício maravilhoso, sim. É um exercício perfeito. E quem me mandou essa mensagem foi meu querido professor de yoga, um dos meus grandes amigos, Roberto. A Hatha Yoga e qualquer exercício físico fazem um bem maravilhoso. E óbvio, se vocês puderem acrescentar yoga na vida de vocês, acrescentem, porque ela também é um mecanismo maravilhoso de conexão divina. Outra ferramenta divina e perfeita, e são só ferramentas simples, gente, alimentação saudável. Tudo que você coloca no seu corpo vai fazer diferença na sua vida. Então, todas as vezes que a gente faz uma alimentação saudável, alimentação que venha da natureza, que venha do sistema natural da natureza, você está elevando a sua frequência. Então, vegetais, frutas, tudo que vem da natureza vai elevar a sua frequência. E comer moderadamente. Tudo é um grau de equilíbrio. Então, nem é comer pouquinho, nem é comer muito. É comer o moderado. A alimentação saudável, ela equilibra as nossas células. Outra coisa maravilhosa que a gente faz todos os dias, mas a gente não faz com intenção. Tudo isso que eu estou falando com vocês é para vocês fazerem, mas fazerem com intenção. Então, uma outra ferramenta que eu uso todos os dias é banho energético. Todas as vezes que vocês forem tomar banho, não tomem um banho pensando em alguma coisa, não tomem um banho sem prestar atenção no seu ser. Tira aquele momento do banho, porque água é limpeza, água é purificação, 70% do seu corpo é água, 70% do planeta é água, porque ela purifica, ela limpa. A energia da água é pureza. Então, se você aprender a tomar um banho energético, a se colocar debaixo da água e avisar para o seu ser, em forma de pensamento, em forma de sentimento, em forma de fala. Você fala, eu agora estou limpando o meu corpo, estou tirando todas as impurezas que eu posso ter colocado ao longo do meu dia. Então é essencial todos os dias, quando chegar em casa, tomar um banho consciente, um banho energético, de purificação. Você pensar que aquela água está retirando tudo que não precisa mais estar, todas as informações de outras pessoas, de outras experiências, de experiências que você teve no seu dia, se coloca no seu centramento e fala, olha, esta água tem o poder divino de limpar o meu ser e voltar o meu corpo para uma estrutura divina. Nesse momento que você está jogando a água no seu ser, você está limpando o seu campo áurico. Porque o que é esse campo áurico? É o nosso campo eletromagnético. É tudo que você pensa, você sente, você fala que está além do seu corpo físico. E nós somos energia. Então, às vezes, está chegando uma pessoa perto de você, você já está sentindo a energia dessa pessoa antes dela chegar. Por quê? Por causa disso, por causa desse campo eletromagnético, esse campo vibracional. Então, um banho, ele é essencial para a sua elevação. E essa aula toda hoje é para elevar a nossa frequência divina. Outra ferramenta maravilhosa, chás. Tomar chás de ervas, de plantas e o uso de óleos essenciais, que também tem uma fitoenergia divina. Tanto os chás quanto os óleos essenciais, que é a extração da planta, só que condensada, a gente tem uma fitoenergia. Todas as plantas e ervas, eu tenho uma aula também depois que eu vou passar para vocês, que é só sobre isso. Toda planta e toda erva, ela tem uma frequência. E cada planta e cada erva, ela reverbera uma vibração para algum órgão do seu corpo físico. Então, a natureza, ela é perfeita. Deus é perfeito. Então, tudo que existe na natureza, se você usar da maneira correta no seu ser, você está aumentando o seu campo eletromagnético. Vou falar de um óleo específico, que é um óleo que eu uso muito, que eu amo, que é o óleo de olíbano.
Tem uma marca que chama do Terra, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Que é um olhinho que eu uso muito, que é o de frankincense, é o óleo de olíbano. O óleo de olíbano, ele é considerado o óleo de Deus. Jesus, ele ganhou o Líbano no nascimento dele. Que, se eu não me engano, acho que foi em forma de incenso, tá, gente? O olíbano, ele tem uma frequência energética perfeita. E ele é considerado o óleo de Deus, porque quando a gente usa um pouquinho esse óleo, ele aumenta muito a nossa vibração. Também, esse é um dos melhores óleos que tem. A lavanda, ela faz a mesma coisa com seu ser. O alecrim, ele faz a mesma coisa com seu ser. Então, dê uma aprofundada aí no mundo das ervas, dos chás, porque a fitoenergia da natureza, ela está aí para nos autocurar, para elevar a nossa vibração. E a última ferramenta que eu uso diariamente, mas que se você puder usar, que seja uma vez por semana, eu faço isso todos os dias, mas se você puder fazer uma vez por semana, você já estará limpando todo o seu corpo, físico, mental, emocional e espiritual. É fazer o aterramento, é estar descalço na terra. Se você puder nadar numa cachoeira, se você puder abraçar uma árvore, se você puder ficar conectado à natureza, você sintoniza a sua energia divina, emana essa energia divina para o seu planeta e você recebe essa energia divina. Lembre-se, tudo que você emana volta para você. Então, a responsabilidade de aumentar a sua vibração, de mandar coisas boas para todas as pessoas, ela depende de você. Espero que você tenha notado essa receitinha, porque é a que eu faço todos os dias e é a que aumenta a minha vibração. E quanto mais vibração elevada a gente está, melhor a gente fica com a vida e mais a gente começa a pulsar essa frequência do Criador em nós. Eu vou colocar agora, gente, o relato deixa eu pensar, vou colocar um relato de uma pessoa, que eu tô vendo alguns relatos aqui, porque agora eu já não vou estender muito. Uma pessoa que já é conhecida minha, que se tornou uma grande amiga há mais de uma década, e essa pessoa, ela teve a vida transformada. Não só financeiramente, mas também no campo emocional. Sabe aquela pessoa que sempre namorava contraste? Vamos falar assim? Pois é, era ela. E no momento atual, quando ela entendeu essa potência dela, quando ela entendeu que ela não precisava de migalha nenhuma, ela modificou esse campo eletromagnético dela e fez muita mudança na vida dela e na vida de todos ao redor. Vou colocar este relato agora. Compartilhar tela. Julinho, vê se foi. Aqui lá. Oi, Lu, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar sobre a nossa relação, né? Eu trabalhei 4 anos, né, na casa. Esse. Deixa eu voltar aqui. Principalmente pelas demandas. Olha a mudança da Paola. O meu encontro com a Lu aconteceu aproximadamente há 14 anos. Eu brinco com ela até hoje que foi ela que me escolheu, porque ela chegou um dia até a loja onde eu trabalho com uma Está certo aí, Sarinha? demanda, e ela passou por todo mundo e ela parou justamente na minha mesa. Né? Talvez nem fosse eu a pessoa que fosse atendê-la, mas ela rodou, me fez uma pergunta, eu respondi, ela abriu um projeto e falou, vou fazer um projeto com você. E daí então a gente começou a se aproximar muito, principalmente pelas demandas profissionais que ela também tinha, e a gente acabou desenvolvendo uma relação de muita proximidade, de muito afeto, porque a energia que eu encontrei na Lu, eu só vi em 2 pessoas até hoje na minha vida como um todo. É uma energia muito genuína, muito dela, muito forte. Mas foi exatamente em 2019 que houve uma mudança de chave na minha vida. Né? Nessa ocasião, eu convidei a Lu para poder fazer um trabalho como influenciadora para a empresa que eu trabalho. E desde então ela me disse algo que me marcou muito, que foi nós vamos realizar um trabalho de muita luz juntas.
E desde então, era um momento que eu queria mudanças, que eu não sabia direito interpretar o que eu estava sentindo. Eu sabia que as coisas iam acontecer, porque eu sempre me considerei uma pessoa próspera nesses sentidos, mas eu não estava sabendo seguir qual caminho, não sabia interpretar minhas emoções naquele momento, né? Foi um momento que eu comecei a realizar mentorias, encontros semanais com a Lu, para a gente fazer estudos, para a gente poder fazer reiki, para a gente poder trabalhar a prosperidade, para a gente poder realizar técnicas de blindagem, e daí tudo começou a acontecer na minha vida, né? Hoje eu me realizei profissionalmente onde eu trabalho, cheguei onde eu queria estar, né? Também passei por alguns momentos de insatisfação no relacionamento pessoal. Eu não esqueço até hoje que quando eu encontrei o amor da minha vida, eu ainda estava em dúvida se de fato seria ou não seria, porque a gente é diferente. E ela falou: você vai casar com esse rapaz. E aqui estou, né? Mas enfim, Lu, muito obrigada, né, da sua maneira, do seu jeitinho, desse jeitinho genuíno, de simples comunicação. Você transformou a minha vida, né, transformou a minha maneira de lidar com a espiritualidade, de observar o mundo, de equilibrar razão e emoção, e sim, em busca dessa prosperidade, dessa abundância que nós merecemos. Muito obrigada por fazer parte da minha vida e da minha família hoje em dia, e eu sou muito grata de fato em tê-la comigo como amiga, como mentora, como inspiração na vida. Isso, só para vocês entenderem que quando nós queremos mudar, a gente muda. Quando a gente ativa essa força dentro de nós, a gente muda. E a minha vontade dessa aula era só mostrar para vocês que depende de cada um, depende da força de cada um. E se você ativar essa força, se você colocar o seu coração e os seus pensamentos na frequência correta, que são as frequências de virtudes divinas, de pulsar positividade, você muda o quadro geral da sua vida. Hoje foi apenas uma primeira aula, eu vou aprofundar muitos outros assuntos, foi uma aula até bastante rasa, porque eu só queria que vocês conhecessem essa potência que vive dentro de vocês, dar algumas ferramentas que vocês, se vocês começarem a fazer nos próximos 30 dias, na próxima live, vocês já estarão com uma frequência totalmente modificada. Eu quero colocar um último relato aqui agora para vocês, que foi um dos momentos da minha vida mais transcendentais, mais sobrenaturais que já existiu. Eu falei para vocês que eu me coloco, que eu peço a Deus que eu esteja a serviço dele, a serviço do Criador todos os dias, e minha vontade, eu peço para ele, olha, que eu modifique a vida de uma pessoa que seja por dia. E ao longo da minha vida eu vou conseguindo fazer isso, porque eu desejo que as pessoas sejam felizes. Então, quando eu desejo que as pessoas sejam felizes, gente, é isso que eu recebo felicidade. Quando eu desejo que as pessoas sejam saudáveis, que o mundo seja saudável, que as pessoas entendam a força divina que elas são, eu recebo essa estrutura de saúde no meu corpo físico, porque eu pulso isso, e é isso que eu desejo que vocês aprendam. Nós podemos nos tornarmos o tamanho dos nossos sonhos, e quanto mais a gente ativar essa fonte divina do Criador em nós, mais fluida vai ficando a nossa vida. Esse relato que eu vou finalizar, eu tinha muitos outros, eu falo para vocês na próxima live, é de uma pessoa que tinha perdido a esperança e que estava muito angustiada por isso, por realizar um sonho. E a gente viveu um momento muito transcendental, porque ela se entregou tanto. Eu vi a fé dela, gente, sendo tão ativada naquele dia. Foi um momento que me emocionou até hoje, porque naquele dia eu vi uma pessoa quanticamente modificando o campo vibracional na minha frente e fazendo o sonho dela se tornar realidade. Na hora que eu terminar esse relato, eu vou somente fazer uma mentalização de pouquinhos minutos para que a gente durma com muita paz na alma e que a gente assimile essas informações de hoje. Então agora vamos para o último relato. Julinho, vê se deu aqui, eu acho que deu. Vê se é só apertar. Vê se apareceu. Já apareceu lá ou não? Eu já compartilhei a tela e já coloquei. Deu?
Olha que fofura, Boa gente. noite, meu nome é Marcela e é com muita gratidão no coração que eu participo do primeiro webinar da Lu Matosinhos para compartilhar minha experiência de fé com ela. No meu caso, eu estava há quase 3 anos tentando engravidar, já tinha passado por um aborto, alguns tratamentos de fertilização sem qualquer sucesso. Deu não? E já estava com 39 anos de idade. Em determinada ocasião, eu estava num evento em Fernando de Noronha, que a Lu também estava, coincidentemente, eu estava ali olhando o pôr do sol muito bonito, vendo toda aquela natureza e pensando se um dia eu conseguiria realizar meu sonho de ser mãe. E com uma angústia muito grande no meu coração. Nisso, eu olhei para trás, a Lu se aproximou de mim e sem saber de qualquer coisa que eu estava passando nesse sentido, ela colocou a mão na minha barriga e falou assim, calma, tudo que você quer vai acontecer. E falou assim, olha, eu estou a serviço do Criador, eu tenho consciência disso, eu sinto que eu posso te ajudar. Quando você chegar em Belo Horizonte, me liga, faz contato comigo que eu vou te atender. E foi o que eu fiz. Chegando em Belo Horizonte, eu marquei com a Lu no dia 14 de abril de 2023, exatamente. Eu estava às 9 horas da manhã na casa dela para ser atendida. E ali ela foi fazendo uma mentalização comigo, uma meditação. Não sei ao certo denominar o que aconteceu. Sei que foi algo muito profundo, muito intenso, uma vivência assim, muito poderosa. Eu fui seguindo as orientações dela, me emocionei demais e ela se entregou de corpo e alma naquele momento. Sentiu a minha angústia, foi nítido que ela sentiu a minha angústia. Inclusive, ela me relatou que na noite anterior ela acordou no meio da madrugada sentindo uma dor muito grande no peito, mas ela sabia que aquela dor não era dela, era minha. E nisso também eu vi que ela estava desejando tanto quanto eu que eu fosse mãe e sentindo a mesma esperança de que esse milagre acontecesse na minha vida. Ocorrido isso, eu recebi uma mensagem da Lu pedindo para eu narrar essa experiência de fé com ela. E eu falei assim, nossa, como que eu vou explicar o inexplicável? Porque no mês seguinte eu descobri que estava grávida naturalmente. Hoje eu tô com o meu filho nos braços, graças a Deus. José Francisco conta com 50 dias de vida. E explicar o inexplicável é muito difícil, porque eu me sinto absolutamente incapaz de explicar esse milagre que aconteceu na minha vida, incapaz de descrever a fé e muito, assim, plenamente incapaz de descrever o poder da Lu, a luz da Lu e toda a energia que ela exala. Esse relato da Marcela, para mim, foi uma das últimos atendimentos de grávida, os últimos não, porque tem algumas novas chegando, então foi o último atendimento e ela já está com o filho no colo, e quando ela fala desse poder, gente, que eu quero deixar claro para vocês, esse poder foi dela, foi ela que ativou a fé dela, foi ela que mudou o campo vibracional dela, foi ela que limpou os chakras, foi ela que limpou o útero, foi ela, com a fé dela, em essência, usando a energia divina do Criador dela, que modificou o quadro físico dela para que ela engravidasse. Então, quando eu falo que eu estou a serviço do Criador, o que eu faço com as pessoas, que é o que eu estou fazendo nessa live, nessa aula aí para vocês, é ajudando vocês a aumentarem a frequência divina. Lembre-se disso. Nós somos condutores de energias. Se você fluir, se você sintonizar o seu ser na frequência divina, na frequência do amor, você vai conseguir realizar tudo o que você deseja. Não tem empecilho para quem está na frequência correta. E agora, para finalizar, a próxima aula vai ser uma aula totalmente direcionada para auto-perdão e para perdoar o próximo. Porque quando a gente libera esse peso, a gente está assim, 30% do caminho andado. Então eu só gostaria agora, para finalizar, que vocês fechassem os olhos e sintonizasse com essa frequência de amor maior que pulsa em vocês. Então, façam essa mentalização comigo. Eu estou aqui agora, em consciência crística divina e amor incondicional, para ativar em mim
toda paz. E nesse momento, eu me torno a paz do meu mundo. Eu estou aqui agora para ativar o amor. E nesse momento, eu me torno o amor do meu mundo. Eu estou aqui para ativar a fé. E nesse momento, eu me torno a fé do meu mundo. Que todas as virtudes divinas da paz, da pureza, do poder, do equilíbrio, da fé, da felicidade, da prosperidade, da abundância, da plenitude, da gratidão, da aceitação, da transformação, da sabedoria divina, da transformação e da iluminação estejam no meu caminho, para que eu tenha diariamente pensamentos positivos e congruentes com a fonte do Criador, com sentimentos divinos e congruentes com a fonte do Criador. Que as minhas células recebam agora toda a fonte divina da saúde absoluta. Que todas as minhas células, que todos os meus órgãos, que todos os meus genes se transformam agora na mais linda magnitude divina, pulsando a saúde absoluta. Que meu campo áurico seja tão iluminado, tão perfeito, que todas as pessoas que passarem pelo meu caminho sintam a presença do Criador em mim. Que ao eu olhar para o externo, para as pessoas, eu enxergue a beleza do mundo e que as pessoas enxerguem a beleza do meu coração. Que eu seja amor por onde for, para que eu atinja a minha melhor versão, para que eu flua a minha essência, para que eu esteja sintonizada com Deus, usando todas as frequências que Ele me deu de presente como filho e filha legítima. Eu ativo agora a magnitude da minha alma e eu ativo agora a plenitude do meu espírito em todo o meu ser. Que eu seja paz, que eu seja saúde, que eu seja o amor, que eu seja a abundância, a fé em todos os lugares que eu estiver, que eu esteja em presença, fluindo agora e para sempre toda a potência do Criador que pulsa em mim. A partir de agora, fluirei toda essa frequência por todo o meu ser, diariamente e ininterruptamente. E eu agora cancelo, agora e para sempre, qualquer energia no meu ser, qualquer energia no meu campo áurico, qualquer energia na minha casa que não esteja fluindo a divindade em mim. Porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, agora e para sempre, filho, filha de Deus em ação. E é assim que eu termino esta aula. Espero que vocês tenham anotado aí, mais uma vez, meditação, oração da gratidão, exercício físico, alimentação saudável, banho energético, banho consciente, uso diariamente de chás, de óleos essenciais, de ervas e de plantas e aterramento com a natureza. Esteja em contato com a natureza. E quando estiverem com alguém, estejam em presença. Quando estiverem com a sua mãe, esteja em presença. Quando estiver com seu pai, esteja em presença. Quando estiver com seus filhos, esteja em presença. Quando estiver com seus amigos, esteja em presença. Eu entrego aqui para vocês todo o meu amor. E que vocês possam pegar essa informação e levar para a vida de vocês. Mestre Jesus me pediu para eu falar, então a primeira aula foi dada. Com muito amor, com muita gratidão e com muita entrega. Eu estava aqui com vocês. E desejo que vocês estejam presentes em cada momento da sua vida, com consciência, com pensamento positivo, com sentimento positivo e com muito amor no coração. Boa noite. Olha, eu não saí daqui ainda não. Não, não tô aqui ainda. O que você quer? Pode ir. Oi? Tá, vou voltar.
Ô, gente, eu não estava conseguindo ver todas as mensagens, tá? Tem uma pessoa que me perguntou sobre mentoria pessoal. Normalmente eu dou uma mentoria anual para umas 5, 6 pessoas. Eu estou fazendo atualmente com 2 porque eu estou trabalhando muito. Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma mentoria, a gente faz. Pode pegar aí o meu contato, se quiser entrar em contato direto comigo lá no Instagram ou pelo meu telefone. A gente conversa a respeito. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou vendo aqui agora desculpa, como eu estava muito concentrada, eu não estava vendo as mensagens, uma enxurrada de mensagens lindas, de gratidão, de carinho, de amor. Recebam todo esse carinho de volta, porque juntos nós somos muito mais fortes. Se hoje, gente, eu tiver atingido o coração de uma pessoa, se hoje uma pessoa entendeu, olha, eu sou uma vibração divina, deixa eu aumentar essa minha vibração, eu já terei feito o meu para casa, que é ajudar a transformar a vida de uma pessoa por dia. E a partir de agora, vamos juntos nessa caminhada de luz, de fé, de muito amor, porque acreditem em você, nós somos uma linda potência divina. A próxima aula vai ser aqui, daqui um mês, dia 22 de março. Não vou conseguir fazer antes disso, porque dia 1º de março agora estou indo fotografar a aurora boreal lá na Islândia. É uma viagem longa. Dizem que esse ano é um ano de maior imersão de iluminação de aurora boreal, que já aconteceu nos últimos 25 anos. Então eu estarei presente para apreciar essa magnitude da natureza. Beijo no coração de cada um de vocês. E se vocês quiserem me mandar alguma mensagem mais específica, pode me mandar direto do Instagram, tá bom? Beijo grande para todo mundo e uma ótima noite.